Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel. Este capítulo é um capítulo riquíssimo, com muitos ensinamentos, e eu confesso a você que a minha maior dificuldade no momento de gravar os áudios com os resumos é justamente a preocupação com o tempo, porque a vontade é falar de cada detalhe que vejo, mas se assim eu fizer, o áudio vai ficar muito longo. Então, a gente procura sempre ser mais rápido possível, mas diante de tantas riquezas, é impossível a gente não falar de tanta coisa linda que a gente vê na Bíblia aqui. Vamos lá, vai. É o capítulo do desafio de Elias aos profetas de Baal. É o capítulo em que aparece Obadias, a figura do mordomo de Acabe que temia ao Senhor e que no tempo da matança dos profetas havia sustentado 100 profetas do Senhor. Acredita-se que este Obadias era o esposo da viúva do capítulo 4 do 2º Reis, aquela que vai até a porta da casa de Eliseu e que com a botija de azeite recebe de Deus a providência. Acredita-se que o seu esposo era Obadias e por isso que ela conta aquele testemunho a Eliseu: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Este capítulo fala de um Elias que estava 3 anos escondido. Acabe o procurava por todas as partes, segundo o testemunho de Obadias. Quando encontrou Elias, Obadias diz isso, que o rei havia o procurado por toda a terra e não havia encontrado. Por quê? Porque Deus, quando esconde, ninguém encontra. E a gente aprende aqui que na nossa vida existe um tempo de esconderijo. Na nossa caminhada com Deus existe um tempo que Deus te tira da evidência. Elias passou 3 anos desaparecido, escondido, ninguém sabia do paradeiro de Elias. Na tua vida e na minha assim também. Existem momentos que nós estamos em evidência, mas existem momentos que Deus nos tira do foco, nos tira da multidão, nos afasta dos amigos, porque vai ser um momento de comunhão mais intensa, de busca mais intensa, vai ser um momento de intimidade entre você e Deus. Quando Deus esconde, ninguém acha. O rei procurou, não encontrou. Neste período, Elias passou pelo ribeiro do Querite, bebeu água, foi alimentado pelos corvos que traziam pão e carne. O ribeiro secou, os corvos pararam de lhe visitar com a providência, e Deus então prepara a casa da viúva. Por quê? Porque Deus tem sempre um lugar de refúgio para os seus. Quando o ribeiro secar e os corvos não se apresentarem, espera tranquilo, porque Deus já providenciou um outro lugar onde você vai desfrutar do cuidado dele. Depois dos 3 anos, Elias se apresenta, porque o tempo de se apresentar chegou na vida de Elias. O tempo de se apresentar vai chegar na sua vida também. E o Elias se apresenta cheio de autoridade. Quando se apresenta, Acabe lhe chama de perturbador de Israel, e ele diz: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai, vocês são os perturbadores de Israel, porque deixaram os mandamentos do Senhor e agora estão seguindo aos Balaíns. Elias está cheio de autoridade. A partir do versículo 20 do capítulo 18, a Bíblia fala sobre o desafio do monte, e para não entrar em tantos detalhes, o texto é conhecido e você pode ler e reler quantas vezes quiser. A Bíblia diz que Elias, depois de os profetas de Baal terem clamado de manhã até o meio-dia e não ter tido nenhuma resposta, Elias agora chega ao seu momento de clamar, mas antes de clamar, ele coloca
em ordem o altar. Ele repara o altar e coloca em ordem a oferta. Isso nos leva a entender que o fogo do céu para descer precisa primeiro o altar ser reparado, as brechas serem tapadas. Isso fala de santidade, de vida no altar, de conserto com Deus. Aí ele clama e o fogo desce e o povo de Israel reconhece que o Senhor é Deus. E aí eles clamam, né? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois disso, os profetas de Baal são mortos, e a Bíblia diz que eles são mortos junto ao ribeiro de Quizon. É neste ribeiro aqui que aconteceu a batalha lá de Baraque com Canaã. Você se lembra do capítulo 4 de Juízes, de Débora? É nesse mesmo lugar aqui. O capítulo 18 aqui de 1 Reis vai terminar falando a respeito da oração de Elias, e eu quero terminar falando sobre isso aqui. Depois do desafio, depois dos profetas mortos, Acabe é avisado que ele deveria comer e beber e entrar no seu carro, montar no seu carro, subir no seu carro e correr, porque a chuva viria. Quando Elias manda o seu moço dar esta ordem a Acabe, dizendo: corre, porque vai ter chuva, a Bíblia diz no versículo 42: e, encurvado para a terra, Elias meteu o rosto entre os joelhos, e aqui ele ora. No versículo 43, o texto diz: e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes o moço foi. Olha o que diz o 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse Elias: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva não te detenha. Para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para quem tem intimidade com Deus, uma pequena nuvem é sinal de uma grande chuva. Muitas vezes a gente espera um grande estrondo, uma grande notícia, quando Deus está dizendo: eu vou dar um pequeno sinal, mas para os que me conhecem vai ser o suficiente para entender que a resposta será grande. O capítulo 40, o versículo 46 termina dizendo: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O Espírito de Deus tomou Elias e Elias foi transportado, correu mais do que o carro puxado a cavalos do rei, porque o Espírito de Deus, quando quer esconder, esconde, e quando quer transportar de um lugar para o outro, transporta. Ele é demais. Que Deus te abençoe, que o Deus de Elias possa nos levantar com autoridade, virtude e unção, e que nós, assim como Elias, que dizia: vive o Senhor perante cuja face estou, que nós, como Elias, possamos também viver diante da face deste nosso Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.